Pode se aceitar. E aqueles que estão aqui à frente, fique à vontade. Quiser sentar aí mesmo, porque a palavra vai ser rápida. Eu vou ministrar aquilo que está no meu coração, que Ele colocou. E já já o vento sopra nesse lugar. Eu me recordo quando eu fui tirar carta de motorista. Eu cresci a minha adolescência e eu via as pessoas dirigindo o carro, e parecia tão fácil, parecia tão simples, não é verdade? Aquelas marchas pareciam tão simples. E quando eu sentei na sala para aprender sobre placas, direção, e eu queria logo que a professora passasse logo, porque eu queria ir para a parte prática. Rapaz, eu tiro de letra isso. E eu lembro muito bem do dia que foi o primeiro dia que eu entrei num carro para dirigir. Quando eu sentei naquele veículo, que eu coloquei as minhas mãos, que aquele veículo, para sair do lugar, dependia totalmente da minha pessoa. Eu não conseguia fazer outra coisa a não ser afogar o carro. Aquilo que parecia fácil, aquilo que parecia tão simples, eu sabia já na teoria o que eu deveria fazer, mas na prática eu não conseguia mover o carro. A mesma coisa aconteceu comigo em relação ao Espírito Santo. O tema da palavra é: o que você irá fazer com o Espírito Santo? Porque o Espírito Santo já foi dado a nós. O Espírito Santo já está entre nós. A pergunta é: o que você irá fazer com ele? Eu lembro que eu vivi um tempo em apenas teoria. Ouvia falar sobre o Espírito Santo, cantava sobre o Espírito Santo. O que eu ouvi dos meus pais foi o que eu aprendi, ou aquilo que eu estudei de mim mesmo. Parei e comecei a estudar, porém não era um conhecimento real. Falar que eu conheço alguém na teoria não quer dizer que eu conheço intimamente essa pessoa. E o problema de muitas igrejas, de muitos líderes, de muitos jovens, é conhecer a Deus apenas na teoria, conhecer daquilo que ele ouviu alguém ensinando, ou ouvir as pregações todos os sábados. Se eu perguntar para você quantas palavras você ouviu já sobre o Espírito Santo, o que você diria? Você saberia repetir até algumas frases minhas, você saberia dizer até as minhas pregações. Quando eu começo a pregar, talvez você diga assim: pastor, eu já sei para onde você vai. Mas a minha pergunta para você nessa noite é: você tem vivido isso que você sabe? Você tem vivido esse conhecimento na prática real? Falar do Espírito Santo, dedicar a Ele um só sermão, era difícil, porque seria algo teórico, seria algo cansativo. Mas olha que impressionante. Eu me recordo que quando eu me arriscava a dar algumas palavras sem conhecê-lo, era entediante até mesmo para mim que estava transmitindo a palavra. Mas em apenas um louvor, o fato de ele dizer: estou aqui, as pessoas correm para frente sem saber. Ninguém disse para elas que ele já estava aqui. Talvez você que está aqui à frente, ou você que está aí prostrado, ajoelhado, talvez o seu maior sonho é poder ter sensibilidade e falar: Senhor, eu quero sentir isso. Eu posso te dizer que você já sente, você já é sensível a Ele, por isso que você está como você está. O problema é que nós complicamos tanto as coisas, que parece mais impossível do que possível. Mas o que eu quero dizer para vocês, meus filhos, é que vocês estão prontos para viverem um avivamento em toda a sua plenitude, em intimidade profunda com o Espírito Santo. Chega de ouvir falar,
chega de ouvir outras histórias, chega de ler sobre avivamento. É hora de eu e você vivermos um avivamento profundo e pessoal com Deus. Em 1998 foi quando Ele começou a me trazer da teoria para a realidade, de parar de apenas ouvir falar, para viver na realidade quem Ele era. Foi quando eu comecei a aprender sobre o ABC da fé. Eu não sei como você faz no seu lugar secreto, mas às vezes eu me sinto tão incapaz que eu abro a minha Bíblia e digo: me ensina sobre fé, me ensina a lidar com a angústia, me ensina a lidar com a tentação. E ali começamos um diálogo. O problema é que nós não o tratamos dessa forma que está aqui. Fui para o seminário, e quando surgiu a oportunidade de ir para o seminário fazer teologia, eu pensei: poxa, vai ser demais, realmente vou conhecer Ele de forma mais profunda. Quando cheguei lá, olhei aqueles livros grossos, enormes, compêndios de teologia, e eu comecei a mergulhar naqueles livros. Todos eles falavam sobre Deus, todos eles descreviam a Deus em uma linguagem. Mas foi passando-se os meses, eu fui me tornando vazio, porque aquele conhecimento não me levava além daquilo que eu era. No meu segundo ano de teologia, eu estava vazio, raquítico espiritualmente, achando que eu sabia alguma coisa. Quando eu percebi isso, fui buscá-lo, porque eu não mais o sentia por perto, nem mesmo me comovia em uma pregação ou com a leitura da palavra. Fiz um jejum para mortificar a minha carne 10 dias, e ao 10º dia eu lembro que eu estava na minha sala, lá no seminário, e a única coisa que saía da minha boca era: perdão, Espírito Santo, perdão, Espírito Santo, perdão. E de repente eu senti, quando a sombra dele veio sobre aquela sala novamente, e queimou novamente aquela chama. Voltei a buscá-lo novamente, voltei a buscá-lo como antes, voltei, assumi um ministério. Vocês já sabem a história. Comecei a pregar um Deus, não mais um Deus distante e longe, mas um Deus que era presente, um Deus que poderia se relacionar conosco, um Espírito que você poderia conversar com Ele. O mesmo Espírito que estava sobre Jesus estava sobre nós. E houve um culto muito especial. Nesse culto, acabamos o culto e ficou desse jeito, pessoas prostradas. Renatinha estava lá, Aninha estava lá, Vinícius, eu acredito que estava lá também. Vocês lembram desse dia, Aninha?
Ficamos até tarde, era quase 11, 11h30 da noite, nós lá prostrados. Interessante que eu descobri algumas verdades. Primeira coisa que eu quero fazer, uma pergunta para vocês: quem é o Espírito Santo para você? Se você perguntar para todos os cristãos que professam a fé cristã, todos eles têm uma definição clara do Espírito Santo. Os pentecostais vão falar sobre o Espírito Santo, os históricos vão falar sobre o Espírito Santo, vão falar que Ele é o Espírito de Deus, que Ele é Deus e que Ele é um com o Pai e com o Filho. Se você perguntar para o credo de Nicéia, aquele que a Igreja Católica crê, a Igreja Católica também crê que o Espírito de Deus é Deus, e Ele é um com o Pai e com o Filho. Ou seja, se perguntar para um metodista, para qualquer outra igreja que professa a fé cristã, todos eles chegaram a uma conclusão: Ele é Deus, Ele é Deus. E eu não estou dizendo que eu creio que Ele é Deus simplesmente porque as pessoas dizem que são Deus. Eu digo que Ele é Deus porque Pedro, certo dia, estava pregando na igreja primitiva. Chega Ananias e Safira em Atos capítulo 5 para dar uma oferta em mente. Olha o que ele diz, Atos capítulo 5 versículo 3. Então perguntou Pedro: Ananias, como você permitiu que Satanás enchesse seu coração ao ponto de você mentir ao Espírito Santo e guardar para si uma parte do dinheiro que recebeu pela propriedade? Versículo 4: ela não lhe pertencia, e depois de vendida o dinheiro não estava em seu poder. O que levou a pensar em fazer tal coisa? Porque você não mentiu aos homens, você mentiu a Deus. Ele comparou Deus e o Espírito Santo. Ele disse: o Espírito Santo é Deus. Paulo vai dizer: vocês não sabem que vocês são moradas do Altíssimo, que vocês são templos do Espírito Santo? Ele disse que o Espírito Santo é Deus. Eu quero fazer uma pergunta para você: se o Espírito Santo é Deus, por que não o adoramos como Deus? Por que não falamos com Ele como Deus? Por que não damos a Ele o lugar que lhe é devido? Ele é Deus, Ele é Senhor, Ele é pastor nessa igreja, em qualquer outra igreja nessa face da terra. O Espírito Santo é uma pessoa, não simplesmente aleatório. É necessário, meus filhos, que vocês entendam quem é Ele. Quando Jesus foi dizer sobre Ele, Jesus disse: enviarei outro. A palavra que Ele usou no grego, allos, que quer dizer outro na mesma essência, no mesmo poder, igual a mim, em majestade, em poder. É necessário que você entenda isso, que os mesmos atributos de Deus Ele tem que ter se Ele é Deus. A palavra de Deus diz que Deus, Ele é todo poderoso, onipotente. E onipotente é Ele ter todo o poder. A palavra de Deus diz que o Espírito trouxe Jesus dos mortos à vida. Na carta aos Romanos, Ele ressuscitou Jesus, e ressuscitará a nós, aquele que cremos em Jesus. Ele tem o poder da vida. A palavra de Deus diz que Deus, Ele é onipresente. Onipresente é que Ele pode estar em todos os lugares. E olha o que diz a palavra de Deus em Salmo 139, versículos 7 ao 9. Projeta esse texto para mim. Para onde poderia eu escapar do teu Espírito? Para onde poderia eu fugir da tua presença? Se eu subir aos céus, lá tu estás. Se eu fizer a minha cama na sepultura, lá também você vai estar. Se eu subir como as asas da alvorada e morar na extremidade do mar, mesmo ali a tua mão direita me guiará e me sustentará. Ele é onipresente, Ele está em todos os lugares. A maior prova
de que Ele está aqui, é exatamente nesse momento que eu o sinto aqui, você também está sentindo aí. Ele está em todos os lugares. Se você entender isso, você vai entender o princípio que vai mudar a sua vida, a sua história cristã. Outro dia, o que é ser onipresente, estar em todos os lugares? Eu estava em uma vigília com os jovens, e eu estava orando pelos supervisores nesse dia. Esse supervisor que eu vou contar a história, ele está aqui, só não quero citar o nome dele. Eu chamei esse supervisor e comecei a orar. De repente o Senhor abriu os meus olhos, e eu vi ele lá no serviço dele, durante a semana, sentado em uma mesa, na frente do computador, com as mãos especificamente, de um jeito, e falando algo, só ele e Deus, a loja vazia. E o Senhor, diga isso a ele, que eu estava lá nesse momento. Quando eu comecei a falar para ele como ele estava, eu falei: Deus está me mostrando você sentado na frente do computador essa semana, sozinho, falando isso com Deus. Ele desabou, o poder de Deus veio sobre ele. Pum! Como eu posso saber? Ele é onipresente, está em todos os lugares. Outro dia um jovem entra por essas portas, dizendo que estava seguindo uma voz que dizia para ele onde ele deveria ir. E quando ele chegou aqui, ele se rendeu aos pés de Jesus. Ele é onipresente. Ele está lá na sua casa, Ele está lá no seu trabalho. Aquele momento que você está passando por dificuldade, ou você precisa de ajuda, quando você ora, Ele te ouve. Ele está lá do seu lado. O problema é que você não crê. Eu quero que você tome uma iniciativa hoje de crer que o Espírito Santo está do seu lado aí agora. E se Ele está do seu lado, o que você deve fazer agora? Como você deve tratá-lo? Porque não é assim todos os dias. Porque não é assim semana após semana. Pastor, eu nunca tive essa experiência. Talvez porque você ainda não entendeu que Ele é pessoal, que Ele é único e que Ele está aí com você. Ele é onisciente, Ele conhece todas as coisas. Salmo 139, versículo 1 e 2. Senhor, Tu me sondas e me conheces. Sabes quando me sento e quando eu me levanto. De longe percebe os meus pensamentos. O pensamento nem chegou, a palavra nem chegou à tua boca, e Deus já sabe o que você está pensando. Deus sabe o que você está pensando aí atrás agora. Já orei por pessoas que Deus me disse o que ela estava pensando, e o poder de Deus na hora vem sobre ela. Ele é onisciente. O Espírito Santo sabe todas as coisas. Ele sabe o que virá antes mesmo de acontecer. João capítulo 16, versículo 13. Olha o que diz o texto: mas quando o Espírito da verdade vier, Ele os guiará a toda a verdade. Ele não falará de si mesmo, mas Ele falará apenas o que ouvir, e lhes anunciará o que está por vir. Naquele culto especial, Deus disse: virão caravanas de fora, virão pastores de fora, virão carros, caravanas, virão vans de fora, de todos os lugares, e vão perguntar para vocês qual é o segredo. E vocês dirão: passar horas aos teus pés. Deus já havia nos mostrado o que está acontecendo hoje. Ele anunciará o que está por vir, porque Ele sabe todas as coisas. Pastor, qual é o objetivo dessa pregação? O Espírito Santo já nos foi dado.
A pergunta é: o que você irá fazer com ele? Ele é criador de todas as coisas, Ele é Deus, Ele é pessoa, Ele tem sentimentos. A palavra de Deus diz assim: não entristeçais o Espírito Santo. Você não entristece uma coisa, você não entristece uma energia, você não entristece um poder, você entristece uma pessoa que tem personalidade e tem sentimentos. Ele tem sentimentos. Eu não sei como é você, mas aquele que sabe o que eu estou falando vai entender. Eu sinto quando ele se entristece. Eu sinto como se ele se afasta. Quando eu sinto que ele está sendo, eu prefiro ficar longe de todos, mas jamais ficar longe dele. Jamais deixá-lo ir. Ele é uma pessoa. Como pessoa ele fala. A palavra de Deus diz: ele falará, não de si mesmo, ele fala. Ele é pessoa, ele é Deus. A minha outra pergunta para você é: se o Espírito Santo é uma pessoa e fala, por que você não fala com ele? Por que você não conversa com ele? Quando eu conheci, comecei a ensinar, a falar sobre ele, comecei a ser convidado para vários lugares, viajei, pregava em acampamento, pregava em cultos, conferências. Até o ano retrasado e ano passado viajei muito. E quando sobrava um tempo particular no almoço ou no café da tarde, os pastores e líderes me pegavam de canto. E a pergunta deles era: como você faz? Como é que você ora? Buscavam entender e viver isso. E a minha resposta sempre foi: trate-o como pessoa. Trate-o como pessoa. Às vezes, o dia que o Danilo foi orar na minha casa mesmo, nós não fizemos nada de especial, simplesmente tratamos e falamos com ele como pessoa, não foi? Quando você trata ele como pessoa, ele se revela como pessoa. Quem está me entendendo? E é isso que o Senhor te chama hoje, para um nível mais profundo de intimidade com ele. Ou você sai desse nível raso, espiritualidade que é altos e baixos, hoje está bem, amanhã não está. Hoje está cheio de fé e amanhã está lá embaixo. É hora de você romper com isso, viver uma intimidade profunda com ele. Não é um dia, não é uma semana, é viver todos os dias com ele. Todos os dias. Andar com ele. A missão dele. Qual é a missão do Espírito Santo? Muitos sabem na teoria, mas não sabem atraí-lo até aqui. A missão dele é nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. É revelar quem é Jesus. É que revelar-nos quem é o Pai. O Espírito Santo, a missão dele ele entende quando você está angustiado e que você não tem palavras para orar. Romanos vai dizer que ele ora por você com gemidos inexprimíveis ao Pai. Ele sabe nas suas debilidades, ele te ajuda, ele te fortalece, ele te dá fé para prosseguir. Ele é conselheiro, ele veio para te dar conselhos, ele veio para guiar os seus passos.
orientar você nas suas decisões importantes. Decidir ser guiado por Ele. Vou te fazer uma pergunta para encerrar. Se Jesus sentasse com você e Ele falasse para você assim: vamos fazer isso. Você, como discípulo de Jesus, o que você faria? Será que você falaria: não, não vamos fazer, não vamos fazer diferente? Seria isso? Não. Se o mesmo Jesus disse: virá outro igual a mim, e se Ele é Deus, por que não nos submetemos ao pastoreio do Espírito Santo? Talvez você não saiba, mas o Jean está mais próximo, e o Osias, que são os ministros de músicas, às vezes o Espírito Santo nos dá uma direção clara para o culto, uma música específica. Às vezes Ele fala: faz isso, e nós temos que nos submeter a Ele. Quem está me entendendo? É noite de decisão. Eu te pergunto, se Ele foi nos dado há mais de 2000 anos atrás, onde está o Espírito Santo para você? Onde Ele está na sua vida? Onde Ele está no seu ministério? Qual foi a hora que você separou hoje, nesse dia, para estar com Ele? Qual foi as horas que você parou essa semana para estar com Ele, para ouvir o conselho dEle e perguntar: Espírito Santo, o que o Senhor quer que eu faça? Onde está Ele na sua vida? Tiraram Ele da sinagoga, e quando Jesus veio, eles expulsaram Jesus da sinagoga. Porém, Ele foi para o deserto sobre a vida de um homem chamado João o Batista. Porém, quando Jesus foi até o deserto, João o reconheceu: esse é aquele Cordeiro que tira o pecado do mundo. A Ele a glória, a Ele a glória. É isso que devemos entender. Tiraram eles de alguns lugares e se foi. Uma mãe aqui no Brasil, talvez você já tenha recebido esse e-mail. Sua filha estava se preparando para sair para a balada com os amigos. E a mãe disse: filha, vá com Deus. Ela falou: só se ele for no porta-mala, porque aqui no carro não tem lugar para ele. Saíram, estavam bêbados, bateram o carro, deu perca total, todos morreram. O porta-mala ficou intacto, e alguns dizem que tinha uma cartela de ouro lá. Não sei até que ponto isso é verdade. O que eu sei é que onde deixaram ele, ele ficou lá. Eu te pergunto, onde ele está na sua vida? Em que lugar da sua vida ele faz parte? Até quando? Qual o culto que você vai frequentar mais? Quantas vezes você vai ter que ouvir sobre isso? Quantas vezes você verá eu falar sobre isso? Hoje eu estou pregando como se fosse a minha última vez. Se algum dia eu não estiver mais aqui, essa é a minha mensagem central: trate-o como pessoa, honre-o. Pastor, e se ele não vier? Vá para o meio de uma floresta, vá para um monte,
Entra dentro de um quarto, fecha a porta, vá para um terraço em cima do telhado. Fique só. Fique só. E comece a gritar. Comece a clamar. Comece a dizer e falar com Ele. Pastor, e se eu não ver Ele, não sentir nada? Continue. Pastor, e se eu não conseguir ficar muito tempo? Não importa, não saia, não saia. Uma hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas, 6, 10, 12, 14, 20, 40 horas, 48 horas, não importa. Essa semana eu vou entrar num movimento mais profundo com Ele. Amanhã eu começo isso. Eu estou entrando num nível mais profundo com Ele. Eu vou chegar onde alguém não chegou. Eu vou para lá. E se todos vocês disserem: pastor, nós vamos para o outro lado, eu vou sozinho, mas eu sigo Ele. Eu sigo Ele. A minha pergunta para você hoje é: onde Ele está na sua vida? Eu pergunto para você que está agora me assistindo em casa, na frente do seu computador, no seu celular, no seu tablet, onde Ele está na sua vida e no seu ministério? Ele vem todas as vezes que um sedento clama por Ele. Eu estava trancado em um quarto um dia. Eu estava trancado. Já faziam mais de 8 horas de oração. Eu tinha virado a noite inteira. Amanheceu o dia e eu continuei. Já estava entardecendo, eram umas 3:30, 4 horas da tarde. De repente, o tempo parou. Era como se cada molécula do tempo parasse. Eu não sei se você consegue entender isso, mas só quem experimenta isso sabe o que eu estou falando. Você tem uma outra compreensão. Ele começou a entrar no meu quarto. E eu digo isso, não é que ele não estava lá, ele estava. Mas a sensação de aumentar a presença dele dentro daquele quarto era a sensação de que ele estava entrando e nunca acabava de entrar. Sabe quando a noiva entra dentro da igreja e o véu vem vindo e nunca termina? Assim eu tinha a sensação. E aquilo foi me jogando, me enchendo. Eu estava sobre um banco de madeira, orando. Naquele momento eu sabia que era Ele. Por isso que eu digo para você: não se preocupe, busque, porque na hora que Ele vir, você não terá dúvida, Ele virá. De repente, aquilo começou a tomar conta de mim, e eu fui arremessado para trás, e aquilo parecia que ia explodir. Eu fazia parte daquilo. Eu comecei a clamar e não tinha mais força para adorar a Ele. Quando eu senti que eu ia morrer, eu ouvi sua doce voz, que disse: avivamento é a minha presença no meio do meu povo. Avivamento é isso. Avivamento não é compêndio de teologia. Avivamento é experiência real com Ele. Eu convido você a experimentar esse nível de experiência hoje. Pessoas aqui vão experimentar isso. Você vai ter sensações no seu corpo físico que talvez você nunca sentiu antes. Mas se você tiver coragem de permanecer com os olhos fechados e dizendo: Senhor, venha. Você quer ver o que é isso? Você quer sentir o que é Ele? Você quer sentir Ele? Feche os seus olhos agora. Que o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus Cristo
e a doce comunhão com Ele seja com todo o povo de Deus. E todos digam amém.